Nós estamos numa série falando sobre Neemias, e o tema dessa série é a grande obra. Nós temos falado um pouco sobre essa grande obra. O tema da mensagem de hoje é o dia da vitória. Infelizmente a gente não está projetado a arte que o pessoal da mídia fez. Silvinha fez uma arte muito interessante, quem acompanha as redes sociais deve ter visto, que é um peão daquele jogo de xadrez com a coroa em cima. Isso simboliza muito bem o que a gente está tratando do livro de Neemias. É a vitória dos peões, é a vitória do povo, é a vitória dos pedreiros, de gente que, por mais que tivesse alguma condição mais elevada, estava ali numa condição, num momento de muita simplicidade, para fazer um trabalho simples, mas muito importante, simples, mas muito pesado, simples, mas muito intenso. Então nós somos esses peões, mas não somos qualquer peão, somos peões com a coroa na cabeça. Não deixa de ser peão, mas é peão vitorioso, é peão em triunfo, amém? É assim que o Senhor nos quer. Eu quero repetir com vocês o que eu tenho feito toda a mensagem, o texto de Neemias 4, versículo 14, para que a gente termine essa série com esse texto na cabeça. Neemias diz: lembrem-se que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e por suas filhas, pelas suas mulheres e por suas casas. Nós temos repetido que o chamado que Deus tem para nós é para lutar, e essa luta não acaba, essa luta é constante, ela diminui às vezes, mas ela está sempre lá, e a gente não pode cruzar os braços e ficar parado, nós precisamos nos erguer e partir para a luta. Para você que está chegando hoje, nos visitando, deixa eu fazer um apanhado geral, para você se situar, porque essa série trata de mensagens expositivas, e se você não estiver por dentro do contexto, você vai perder muita coisa importante. Depois de décadas de opressão nas mãos da Babilônia, a cidade de Jerusalém estava destruída, os muros haviam sido destruídos, as portas da cidade foram queimadas, e o povo estava debaixo de muita miséria, de muita humilhação, de muita pobreza. Então Deus levantou um homem, Neemias. Neemias era copeiro do rei, e essa função era uma função importante. Neemias era um homem de oração, Neemias era um homem de jejum, Neemias era um homem cheio de misericórdia e cheio de empatia. Neemias era alguém que sabia muito bem, como poucos, ele equilibrar oração e trabalho, trabalho e oração. Neemias orava muito, mas ele também trabalhava muito, e ele orava muito, mas enquanto Deus não abria uma porta, enquanto Deus não apontava um caminho, Neemias não ficava parado. Ele se planejava, ele se organizava, ele se preparava para o momento em que Deus iria abrir aquela porta. Ele deixava Deus fazer o impossível e ele fazia o possível. Ele fazia parte dele. Nós vimos ainda que Neemias não era um homem nem precipitado, nem lento demais. Ele não era excessivamente ansioso e ele não era procrastinador. Não ficava empurrando as coisas com a barriga. Neemias sabia o tempo certo de agir. E por causa disso, Neemias era um homem que inspirava a confiança das pessoas. Normalmente, uma pessoa que sabe o tempo certo das coisas inspira a confiança dos outros. Nesse processo de começar essa grande obra de restauração, os inimigos começaram a se levantar. No início, esses inimigos eram Sambalate e Tobias. Depois os inimigos aumentaram, se uniram, começaram a zombar do povo e fazer muitas ameaças contra o povo de Israel. Neemias não fugiu, Neemias não se intimidou, Neemias orou, Neemias entregou a sua causa a Deus, e Neemias continuou trabalhando sem parar e convocou o povo para lutar também. Motivou o povo para lutar pelas suas famílias, e quando Neemias fez isso, os inimigos recuaram. A obra seguiu avançando, aos trancos e barrancos, e com muita dificuldade, com muita luta, com muito trabalho, com muito esforço.
Isso está lá pelo capítulo 4, nós vimos o esforço e o trabalho de Neemias, o sacrifício, a renúncia, o comprometimento de todo aquele povo com aquele trabalho. E então um inimigo mais sutil se levantou. O inimigo que estava relacionado com a corrupção e com a exploração. Era uma corrupção interna e era uma corrupção interior, ou melhor, era uma luta contra a corrupção interna e contra a corrupção interior. A corrupção interna é porque o povo havia se corrompido. Havia o grupo dos nobres da cidade, e os nobres da cidade estavam explorando o próprio povo, exigindo juros abusivos. O povo estava muito necessitado. Então os nobres da cidade começaram a emprestar comida a juros abusivos. E quem não conseguia pagar essa comida, a maior parte do povo, porque eles estavam em miséria, eles eram levados como escravos. Então Neemias se levanta para lutar contra esse absurdo. Mas essa luta contra a corrupção, ela era interior também. Porque o interior do homem também é corrompido pelo pecado, e Neemias precisou lutar contra o seu próprio desejo de enriquecer, de crescer, de ter confortos palacianos às custas da miséria do povo. Neemias precisou renunciar a direitos legais, que embora fossem direitos legais naquele contexto, eram imorais, eram abusivos, não eram éticos. Neemias precisou lutar contra o seu próprio coração. Neemias precisou lutar contra a sua própria vontade. Neemias teve muitos desafios. E o que nós temos dito e repetido é que nós também estamos numa luta por restauração. Neemias tinha uma grande obra e nós também temos. Deus tem uma grande obra a fazer na nossa vida também. E essa obra, essa grande obra por restauração, ela tem as suas particularidades. Cada um de nós sabe onde o calo aperta e em que área da nossa vida nós precisamos de restauração. Nós estamos então aprendendo a lutar como Neemias lutou, a usar as mesmas armas que Neemias usou. E nós entramos hoje então no capítulo 6 de Neemias. Você pode abrir sua Bíblia lá, Neemias capítulo 6. Como nós costumamos fazer, você pode abrir e deixar a sua Bíblia aberta lá. Neemias capítulo 6. Diz assim: Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo.
é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira, então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia, e Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, muito obrigado pela riqueza da Tua palavra e tudo que nós podemos aprender através dela para a nossa vida. Fale conosco hoje, por favor. Entre no mais profundo do nosso coração, nos incomode, nos confronte, nos console, nos anime, nos dê da porção que o Senhor separou para cada um de nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o impossível se realizou. O muro ficou pronto. Ainda tinha trabalho a ser realizado, mas finalmente uma vitória em meio a tantas lutas. Se nós observarmos do versículo 2 ao versículo 9, nós vamos ver que os inimigos continuam investindo e tentando derrubar Neemias. E eles usam algumas estratégias que também são usadas contra nós. Então eu quero que você preste atenção nessas estratégias. Porque talvez algumas dessas estratégias estão te derrubando. E você precisa tomar cuidado. A primeira estratégia que o inimigo usa é a distração. Veja o versículo 2 comigo. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. De fato, a intenção daqueles homens era de fazer o mal a Neemias. Neemias percebeu isso por causa do lugar da conversa. Eles estavam planejando se encontrar na planície de Ono. A planície de Ono ficava na fronteira entre a Samaria e Asdod. E se você lembrar dos personagens dos capítulos anteriores, você vai reconhecer que esses eram inimigos de Neemias. Então o lugar era um lugar hostil, era um lugar perigoso. Ou eles queriam dar um susto em Neemias, ou quem sabe, eles estavam se programando para matar Neemias. Mas ainda que aqueles inimigos não fossem fazer o mal a Neemias, aquela era uma distração para Neemias. Ainda havia trabalho a ser feito. As portas da cidade ainda não haviam sido colocadas. A cidade continuava vulnerável. E se lembrem, o inimigo não tinha nenhum interesse
em que essa obra de restauração acontecesse, em que essa obra fosse concluída. E a armadilha que ele usa aqui é a distração. Fazendo um paralelo conosco, nós vivemos um contexto, uma geração que pode receber muitos títulos, mas provavelmente um dos títulos que a nossa geração pode receber é a geração da distração, ou a era da distração. Do YouTube ao WhatsApp tem muitas coisas nos distraindo. E nós precisamos lembrar que se nós temos uma grande obra pela frente, e nós precisamos ficar focados. Nós precisamos evitar essas distrações, nós precisamos estar muito atentos. Veja comigo a resposta de Neemias, versículo 3 e 4. Ele diz: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque para a obra, para ir encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Entre tantas virtudes de Neemias, meus irmãos, essa é mais uma. Neemias era um homem focado. O inimigo procura distrair Neemias ainda por 4 vezes. E 4 vezes Neemias dá a mesma resposta. Preste atenção a isso. Deus tem uma grande obra para fazer em você e através de você. Amém? Você está focado ou você está distraído? Nessa grande obra que Deus tem para fazer em você e através de você, você está buscando a Deus todos os dias? Ou você está tão distraído que não tem buscado a Deus? Em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo exorta Timóteo, diz: Timóteo, o bom soldado, não pode se distrair com as coisas desse mundo. Timóteo, um bom soldado, ele precisa estar pronto para o combate o tempo todo. Ele não se deixa enrolar pelas coisas desse mundo, se embaraçar com as coisas desse mundo, ele precisa estar focado. Se a gente partir para um outro contexto, além desse que eu falei, da obra que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, através de nós, talvez Deus tenha, além dessa obra, algo que Ele colocou no seu coração, um sonho, um bom sonho. Talvez o seu sonho é passar num concurso público. Talvez o seu sonho é passar no Enem, ou passar para a IFRN, ou passar na faculdade, terminar a faculdade. E você que está estudando para isso, se dedicando para isso, eu não sei se acontece com você, que às vezes dá uma coceirinha nos dedos. Aí você vai lá para o WhatsApp, você vai lá para o Instagram, e ali você se distrai, aí você passa meia hora ali, e volta, estuda de novo, aí dá aquela coceira, você não resiste. Aí você vai lá de novo, e você acha que você vai obter êxito assim? Você acha que esse é o caminho para isso? Eu digo isso com base no que eu converso com as pessoas que foram aprovadas, que estão bem-sucedidas. E eu ouço dessas pessoas assim: eu estudei 8 horas, 10 horas, e era só isso, eu abri mão de um monte de coisa. Eu estava focado. Não tinha rede social, era modo avião. Como é que tem sido com você? Isso é só um exemplo. Você pode aplicar em outras áreas da sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Tem gente muito inteligente e muito capaz que não chega em lugar algum, porque não tem foco. E tem gente menos inteligente e menos capaz que se torna chefe do mais inteligente e do mais capaz, porque tem foco, porque sabe onde quer chegar. Ter foco é ter um objetivo, persistir nesse objetivo e não se distrair. Ter foco é ter comprometimento radical com aquilo que você está fazendo, sem ficar olhando para os lados. E uma das armas que o inimigo usa contra nós, nessa grande obra que nós temos, é a distração, e nós precisamos ter cuidado com isso. Neemias era um homem focado. Só saio daqui quando acabar. Tem um grande projeto, não vou descer para conversar com vocês. Tem muita coisa para ser feita. Não está no tempo de bater papo.
E aí o inimigo insiste, essa vontadezinha da rede social também insiste. Insistiu com Neemias 4 vezes. E Neemias nas 4 vezes deu a mesma resposta. Porque fica esse incômodo. A distração é um incômodo constante. Aí você tem que permanecer com a mesma resposta. Isso é coisa de quem está focado. A resposta não muda, é a mesma. Eu não posso isso, porque eu preciso terminar isso. E enquanto eu não concluir, não alcançar, não conquistar isso, eu não me preocupo com outras coisas. Você está focado. E isso tem faltado em muitas pessoas. Nós precisamos ter cuidado com isso, para que a gente possa ter vitória naquilo que nós temos buscado. A segunda estratégia que o inimigo usa para tentar frear essa obra, para paralisar essa obra, são os boatos. Veja o versículo 5 ao 7. Diz assim: então na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. A coisa agora assume um outro tom. Boato, maledicência, intriga, são armas poderosas do inimigo. Não ignore essas armas, porque elas têm um efeito terrível sobre a vida das pessoas. As intenções de Neemias estão sendo distorcidas aqui. O povo está sendo retratado como rebeldes contra a Pérsia. A carta é aberta, é para todo mundo ficar sabendo. E dizem entre as nações, o que era mentira, isso era uma conversa, uma história. E Gesem confirma, porque Gesem era uma autoridade entre os árabes, que você, Neemias, está buscando ser rei entre eles. Logo, você é uma ameaça ao rei Artaxerxes I. Logo, sua cabeça vai ficar a prêmio, Neemias. Venha conversar comigo, porque senão vou espalhar essa história terrível contra você. Uma teoria da conspiração mentirosa. Está sendo criado para parar a obra, para preocupar os trabalhadores, para desmotivar aqueles homens. Eu não sei se você já foi alvo de maledicência ou de algum boato. Dificilmente alguém aqui nunca teve essa experiência. Eu já tive essa experiência, como a maioria de vocês. Isso é algo que dói muito. É algo que nos fere, especialmente quando vem de alguém que você ama, que você cuidou, que você deu a mão. Isso é algo que machuca. Isso é algo que magoa. Como é que você reagiria se você estivesse no lugar de Neemias? Se você estivesse se esforçando como Neemias estava e de repente soubesse que estão criando uma história, e não é qualquer história não, é uma história cabeluda ao seu respeito, o que é que você faria? Nossa tendência é de parar a obra e dizer: deixa eu resolver esse negócio. Agora eu tenho que salvar o meu nome, deixa eu tirar essa história limpo. A gente fica ansioso, meus irmãos, a gente fica preocupado, a gente fica com raiva, a gente fica aflito, a gente fica triste com isso tudo. O nosso coração pesa com essas questões, nós sentimos a necessidade de defender a nossa reputação a todo custo. E isso tem um poder de sugar as nossas forças, cansa a nossa alma. E as nossas forças acabam sendo direcionadas para aquilo que não tem nada a ver com a obra, que não ajuda a obra, que não edifica a obra. E quando você quer voltar a fazer a obra, você já está esgotado, porque você se cansou muito com algo que não tinha nada a ver e não importava para o cumprimento daquela obra.
Então vamos ver como é que Neemias reagiu em relação a isso. Versículo 8 ao 9. Eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Meus queridos, Neemias era um homem tão convicto da verdade e tão convicto de que a verdade prevalece contra a mentira, que ele simplesmente não se importa. Neemias sequer vai ao encontro de Sanbalate e Tobias. Ele manda um mensageiro. Volta agora e diz que aquilo ali não funciona contra mim. O que eu aprendo dessa atitude de Neemias é que muitas vezes o segredo contra o boato, o segredo contra a maledicência é simplesmente parar de se importar. Parece que quando você para de se importar, o inimigo percebe que aquilo não te fere. E ele é obrigado a parar de usar essa arma. Pare de dar moral, pare de dar ibope àquela pessoa que fala mal de você. Pare de ficar remoendo isso no seu coração. A resposta de Neemias foi uma resposta simples, mas foi uma resposta avassaladora para Sanbalate. Porque pense comigo, Sanbalate tinha um plano. Sanbalate parou para pensar em algo. Sanbalate montou uma estratégia. Sanbalate escreveu uma carta. Sanbalate tinha uma expectativa. E aí o mensageiro volta. E Sanbalate dizia aí, o que é que ele falou? E o mensageiro disse, olha, ele falou que isso é coisa da sua cabeça. E o que mais? Não, foi só isso. Ele disse que é invenção da sua cabeça. Sanbalate deve ter ficado irado. Como assim ele não se incomodou? E é interessante o quão ele despreza aquele fato. A maneira como Neemias ignora aquilo completamente, tira de Sanbalate a força de feri-lo, o poder de magoá-lo, o poder de atingir Neemias ou de causar medo nele. E quando o inimigo percebe que essa tática não funciona, ele é obrigado a mudar de estratégia, é o que ele faz na sequência. Mas a gente pode perceber o quanto Neemias desprezou aquilo, porque no versículo 9, o versículo seguinte, Neemias faz uma oração. Mais uma oração, percebam isso. Praticamente em todas as mensagens que eu prego aqui, Neemias faz alguma oração. E mais uma vez, Neemias está orando. E nessa oração, Neemias diz, Senhor, fortalece as minhas mãos. Neemias ignorou tanto aquele boato e aquela maledicência, que na oração dele ele nem fala sobre isso. Ele não faz aquela oração que talvez a gente faria de Senhor, fecha a boca da serpente, Pai, sou teu servo. Não, ele nem menciona. Aquilo nem importa para ele. Neemias está focado no trabalho. Fortalece as minhas mãos, Senhor. Deixa Sanbalate e Tobias falando, eu não estou nem aí. Mas me ajuda a não parar de trabalhar. Eu posso ser alvo de maledicência, mas parar de trabalhar eu não posso. Eu preciso continuar essa obra para a qual eu fui designado. Neemias sabia que tudo aquilo era mentira. E ponto final. E ele segue adiante. Então o inimigo muda de estratégia. Versículo 10 ao 14. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sanbalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me
e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Deixa eu explicar com mais detalhes o que está acontecendo aqui. O inimigo vem disfarçado de religiosidade. Aqui o inimigo é mais astuto. Ele vem de dentro dos muros de Jerusalém. Semaías era sacerdote. E ele convida Neemias para entrar no templo, para se esconder dos inimigos que supostamente estavam buscando matar Neemias durante a noite. O problema aqui é que Neemias não era sacerdote, nem levita. Portanto, Neemias não poderia entrar naquele templo. Se ele entrasse no templo, ele seria acusado de profanação. Ele poderia ser morto por causa disso. Eles fazem isso porque eles querem acabar com a reputação de Neemias. Por isso Neemias vai dizer no versículo 13, então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Essa era a intenção deles. Neemias percebeu que Semaías havia sido pago para fazer aquilo. Por que ele percebeu isso? Porque Semaías era um homem da palavra, da religião. Era um sacerdote. E Semaías estava dizendo para Neemias fazer algo que era oposto ao que a Bíblia diz. E Neemias discerniu. Essa autoridade não vem de Deus. Então, primeiro ponto, Neemias discerniu que aquele homem naquele momento não era profeta de Deus. Embora tivesse cara de profeta, jeito de profeta, título de profeta, não era profeta. Porque para ser profeta, precisa estar em conformidade com a palavra. Em segundo lugar, Neemias conhecia a palavra. Se ele não conhecesse a palavra, meus irmãos, provavelmente ele teria entrado ali enganado, inocentemente, sem má intenção. Mas da mesma forma, ele seria acusado de profanação. A liderança dele ficaria comprometida e possivelmente a obra iria por água abaixo. Então o fato de Neemias conhecer a palavra fez com que a obra pudesse continuar andando. Livrou Neemias de cometer um pecado. Livrou Neemias de um deslize que poderia ser fatal. Neemias conhecia as Escrituras. Versículo 15 e 16. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Finalmente uma grande vitória. Depois de sofrer desprezo, depois de sofrer zombaria, depois de sofrer humilhações, depois de ser alvo de confusões, depois de receber ameaças de morte, depois de passar por explorações, por corrupções, por boatos, depois de muita oração, muito jejum, muito trabalho pesado, finalmente o povo tem uma vitória. A obra ainda não acabou por completo, mas a parte mais difícil já passou. Eu disse para vocês a dificuldade de reconstruir esse muro. Era provavelmente 1.500 quilômetros, ou melhor, 1.500 metros de muro de extensão por 8 de altura e 7 de largura. Não era um murinho da sua casa, era uma muralha, era um senhor muro, sem guindaste, sem retroescavadeira, sem uma mão de obra qualificada, sem muito recurso, com gente trabalhando com a mão só. Era um senhor trabalho. Neemias não tinha tempo nem para trocar de roupa. Os que vêm acompanhando as mensagens na sequência viram os outros textos que falam sobre isso. E finalmente, essa parte da obra está concluída, os muros estão prontos e ainda há algo para se fazer, mas é preciso se comemorar. Tem uma grande obra acontecendo na sua vida. E é possível que essa obra ainda não ficou pronta.
A vitória ainda não chegou por completo, mas, meu querido, se você não aprender a celebrar cada vitória nesse processo, você vai desanimar. E você vai cometer o pecado da ingratidão. Você vai dizer, não tem nada acontecendo, quando tem muita coisa acontecendo, só não aconteceu ainda o que você queria. Mas essas coisas levam tempo. Às vezes o processo é mais curto, às vezes o processo é mais longo. E a gente precisa celebrar cada vitória nesse processo, para que a gente possa ter o coração grato ao Senhor, e para que isso possa aumentar a nossa esperança, a nossa motivação, a nossa fé. Amém? Eu não sei em que momento você está dessa grande obra. Você percebe que na vida de Neemias há momentos. É possível que você esteja hoje passando pelo momento da humilhação. Você está numa dificuldade que só você sabe. É possível que não. É possível que você esteja lutando contra a corrupção. Essa corrupção dentro do coração que você está se esforçando para combater, que você está se esforçando para vencer. É possível que você esteja na fase das ameaças. Está fazendo tudo certinho, mas tem alguém ameaçando você caso você não queira fazer do jeitinho que ele está pedindo para você fazer. E você sabe que você não pode fazer daquele jeito, que você é um discípulo de Jesus. Mas você sabe que aquela ameaça pode te custar muito caro. É possível que você esteja num tempo de muito machucado, ou muito ferido de alma, daquilo que fizeram com você. Ou é possível que você esteja passando pelo tempo do esgotamento. Você diz, Davi, eu estou lutando contra isso há tanto tempo. Está tão pesado que eu não estou aguentando mais. Eu já estou quase entregando os pontos. Ainda estou de pé, mas eu estou esgotado. Eu estou como o povo lá no capítulo 4, que chega para Neemias e diz, a gente não aguenta mais. A obra está nos consumindo. Não importa em que momento você esteja, eu quero dizer para você que o Deus de Neemias é o nosso Deus. Que assim como Deus fez uma grande obra através de Neemias, Ele quer fazer através de você e na sua vida. Que assim como Deus se levantou para socorrer Neemias, Ele quer te socorrer também. Assim como essa obra impossível se tornou possível na vida de Neemias, Deus vai fazer na sua vida. O Salmo 126 diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto lança a semente, voltará com alegria trazendo os feixes. O Salmo 30 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 40 diz, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para ouvir, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Salmo 27, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmo 31, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Veja o que diz Jó capítulo 11, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. 2 Coríntios capítulo 4, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Assim fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Jeremias 29 diz, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então você me invocará, você me buscará e eu te ouvirei. Você me procurará e me achará quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A obra não chegou no fim ainda, ela está no processo. Se você está num dia de vitória, celebre essa vitória.
Talvez é uma vitória temporária, ainda tem coisa para ser feita, mas celebre. E se você está naquele perrengue, meu irmão, se anime, o dia da vitória vai chegar. As lutas às vezes são muito intensas, e a gente tem essa sensação de que parece que a vitória não vem mais. Às vezes as lutas já estão durando por muitos anos, e o nosso coração fica lutando no automático. O que é lutar no automático? É quando você nem crê mais na vitória. Você diz, eu estou lutando porque, sei lá, tem que lutar. Mas se você for sincero, você vai dizer, eu não acredito mais que isso que é um sonho que Deus colocou no meu coração vai acontecer. Não entre nessa. Esse é o desejo do inimigo para a sua vida. Não espere a calmaria para começar a trabalhar. A calmaria não vai chegar. Olhe para a vida de Neemias. Neemias é alguém que trabalha no meio da turbulência, no meio da tempestade. É alguém que ora e trabalha no meio das lutas. Se Deus plantou algo no seu coração, lute, persevere, não se entregue, não desanime. A vitória vai vir. Mas você não pode desistir. Você precisa seguir lutando. Não fique apavorado. Não fique angustiado, porque você acha que as coisas saíram do seu controle. Neemias vai dizer no versículo 16, essa obra foi executada com a ajuda do Senhor. A vitória vem do Senhor, meu irmão. Então as coisas podem ter saído do seu controle, mas não saíram do controle de Deus. Descanse o seu coração. Com o Senhor ao nosso lado, o impossível acontece. E quando aconteceu na vida de Neemias, o jogo inverteu. Não sei se você percebeu isso. Antes, os inimigos estavam tentando intimidar o povo. Agora são os inimigos que estão com medo. Antes, os judeus estavam vivendo debaixo de humilhação e de desprezo. Agora são os inimigos que estão com orgulho abatido. É o que diz o versículo 16, veja comigo. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Neemias podia e precisava celebrar aquela vitória. Aquela vitória precisava ser celebrada, mas a luta continua. É dia de vitória, mas não é dia de guardar a espada. É dia de vitória, mas é dia de continuar lutando. É dia de vitória, mas não é dia de ficar deitado no sofá. É dia de vitória, mas é dia de continuar atento e de continuar vigiando. Um dos grandes enganos da vida e uma das grandes ilusões das pessoas é de achar que as lutas acabam definitivamente. Isso não acontece, meus queridos. As lutas dão uma trégua. Quando muito, a trégua é longa, mas elas sempre voltam. E por mais que eles estivessem celebrando uma vitória, o inimigo não para. E ele continua se levantando contra Neemias, versículo 17 ao 19. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Deixa eu explicar isso para vocês. É a última parte do capítulo 6. Os nobres de dentro da cidade se uniram contra o inimigo, ou melhor, se uniram ao inimigo, em especial a Tobias. Como é que isso aconteceu? Houve aliança de casamento.
com fins políticos, totalmente políticos. Os nobres eram gananciosos, eram corruptos. Nós tratamos sobre isso na semana passada. Eles lucravam com a miséria do povo e agora eles se mancomunaram com o inimigo. Eles se uniram com o inimigo para fazer o mal contra Neemias. Tobias se tornou parente próximo do sacerdote Eliasibe. Agora Tobias tinha informações privilegiadas sobre Neemias. Agora Tobias tinha acesso a coisas muito importantes do povo. Mais na frente nós vamos ver que Tobias chega, ele passa a morar nos pátios do templo. O inimigo fica dentro de casa, e não só dentro de casa, mas no templo. Os nobres eram traidores. Eram traidores, primeiro porque passavam informações para o inimigo. E eram traidores também porque eles elogiavam Tobias na frente de Neemias. Reparem o absurdo disso. Neemias deixou o palácio. Neemias deixou o conforto. Neemias se uniu ao povo, se vestia como povo, comia a comida do povo. Neemias trabalhou pesado. Neemias estava restaurando a cidade para o bem-estar, para melhorar a qualidade de vida do povo. Neemias estava lutando contra a miséria, contra a humilhação. Neemias se levantou para lutar contra os inimigos que não queriam que nada disso acontecesse. E agora parte do povo está elogiando esse inimigo na frente de Neemias. Isso era algo muito desleal e muito grosseiro. Isso é algo que fere a alma. Isso é algo que machuca, que amargura, que desmotiva alguém que está se esforçando tanto. É algo que entristece. É algo que diminui o líder. E a intenção daqueles homens era justamente essa. Neemias precisou lidar com tudo isso e seguir em frente. Neemias precisou lidar com tudo isso e continuar trabalhando. E às vezes nós passamos por situações como essa. Às vezes nós somos alvos disso também. Às vezes nós somos feridos por pessoas que nós ajudamos. A gente ajuda e aquela pessoa usa aquilo contra nós. Você vai dizer, mas como é que isso é possível? Isso não é só possível, isso acontece bastante. A gente se esforça, a gente dá o braço, a gente dá a mão, e no final aquela pessoa usa isso contra nós. Você já pode ter passado e experimentado algo desse tipo. E meus irmãos, se isso faz parte da vida, e se a gente tiver numa posição, numa função de liderança, isso faz mais parte ainda. Nós não podemos permitir que isso endureça o nosso coração. Não podemos permitir que o nosso coração se torne impermeável ao amor. Não podemos permitir que o nosso coração se cauterize por causa disso tudo. Não podemos permitir que isso gere em nós raízes de amargura ou ressentimento. Nós precisamos perdoar e seguir em frente. Nós precisamos perdoar e continuar trabalhando. Eu diria ainda que nós precisamos valorizar menos essas coisas e valorizar mais aquilo que é útil. Valorizar menos aquilo que vai atrasar a obra e valorizar mais aquilo que é importante. Quando nós valorizamos muito essas coisas, a gente vai ficando pesado de alma e a gente vai ficando até chato, porque cada um que chega a gente vai despejando, vomitando. É porque fulano, aí é a mesma conversa sempre. Isso é a prova de que o coração está ressentido, está enfermo, está amargurado, está azedo. Precisa de cura. Quando o nosso coração está curado, a gente esquece disso. A gente lembra só como fato, mas não como algo que nos incomoda. Nós precisamos estar focados na grande obra e não naquilo que atrapalha a grande obra. Amém? Nesse capítulo 6, nós vimos que o inimigo tentou derrubar Neemias. Ele tentou derrubar com distrações e ele tentou derrubar com boatos.
Mas Neemias venceu isso. Neemias venceu porque ele era um homem focado. E além de ser um homem focado, Neemias era um homem que não se importava com a maledicência contra ele. O inimigo também fez uma proposta indecente para Neemias, para ele se esconder no templo para salvar a sua vida. Neemias não caiu nessa, porque Neemias conhecia a palavra. E Neemias preferiu obedecer a palavra do que salvar a sua vida. Neemias lutou muito, sofreu muito, se desgastou muito, orou muito, jejuou muito, mas depois de 52 dias veio a vitória. Os muros foram concluídos. Na nossa caminhada cristã também é assim. A gente luta muito, se esforça muito, se cansa muito, se machuca muito, ora muito, jejua muito, mas com uma certeza de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. De que em Cristo o nosso trabalho não é em vão. De que essa batalha é uma batalha vitoriosa. Porque a vitória pertence ao Senhor e se nós estivermos lutando ao lado de Deus, nós prevaleceremos. Nós vamos triunfar. Nós seremos um povo vencedor. Mas nós precisamos de Deus ao nosso lado. Essa batalha não é batalha independente e autônoma de Deus. Neemias orava e orava e orava e orava. E ela também não é autossuficiente. Neemias tinha Deus, mas ele tinha um povo com ele. Então nós precisamos de Deus ao nosso lado. E nós não podemos andar sozinhos. A minha vitória é a sua vitória. A sua alegria é a minha alegria. E é assim que a gente precisa caminhar. Juntos, unidos, para que a gente possa vencer todos os desafios que são colocados diante de nós e para que a gente possa alcançar os sonhos que Deus colocou no nosso coração. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Pai amado, muito obrigado, Pai, pela esperança que nós temos no Senhor, pela certeza de vitória que o Senhor nos dá, pela confiança que nós podemos ter que em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós nunca estaremos desamparados, nós podemos confiar no Senhor e podemos depender do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nunca nos desampara, muito obrigado porque a nossa vitória está nas Tuas mãos e somente nas Tuas mãos. E muito obrigado porque o Senhor nos faz vitoriosos. Renove as nossas forças, Pai. Renove as mãos daqueles que estão aqui hoje cansados, esgotados. Renove o ânimo daqueles que estão desmotivados, pensando em desistir. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a vencer as distrações. Nos ajude a vencer as mentiras que o inimigo tenta colocar dentro de nós. Nos ajude a vencer a maledicência, o engano, tudo aquilo que é colocado contra nós para parar essa obra, Senhor. Não permita que essa obra pare. Continue a boa obra que o Senhor começou dentro de nós e nos use, Senhor, para uma boa obra na vida de outros. Seja grande na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém.